Amores, estamos aqui de volta. Para quem achava que não ia sobreviver ao primeiro, sobrevivemos. Eu sou pouco desaforada, a gente vai fazer o segundo e ainda trouxe convidada. Vou sobreviver aqui ao segundo. Vai também, para já ficar pronta para um quarto, um quinto e o sexto. Eu sou a Ana Luísa, advogada previdenciarista do Vale do São Francisco. Estou aqui com minha parceira Natália. E hoje temos convidada. Érica. Érica de onde? Daqui de Petrolina mesmo. Para quem não conhece, Érica entrou na nossa equipe esse ano. Tá dando show em benefício de incapacidade, então é por isso que ela está aqui hoje. Que a gente ia trazer alguém para apertar, né? E vamos apertar muito ela. Resolveram me apertar. Vamos apertar. Na verdade, vai ser uma sabatina para entrar no STF. Meu Deus. Vamos embora? Vamos embora. Para quem não sabe, o tema de hoje é um dos que acho que é os que mais rende processo no nosso escritório. Eu diria que o primeiro ou o segundo de maior volume no escritório. Benefício por incapacidade. Com certeza. E não só em números, mas porque ele tem uma vida cíclica muito grande. Para quem não sabe, geralmente 99% dos casos, o auxílio-doença ou benefício por incapacidade. Para quem não sabe, auxílio-doença não existe mais. O nome agora é benefício por incapacidade. Muito bem. Incapacidade temporária. Incapacidade temporária e incapacidade permanente. Que era? Auxílio-doença. Não, era aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Pronto, a única coisa boa que rolou, uma das poucas, né? Que rolou com a reforma da Previdência em novembro de 2019 foi a mudança. Desse nome. Porque levava muita confusão, porque como era auxílio-doença, as pessoas achavam que bastava ter a doença que teria direito a se encostar, como diria na maior parte dos nossos clientes. É verdade. Na verdade, foi uma mudança bem intencional do legislador. E a gente vai entender por quê. Mas antes, a pergunta de hoje, que a gente trouxe aqui, é uma que aparece no escritório com frequência. Inclusive, semana passada a gente atendeu um caso desse. Doutora Ana, doutora Érica, me respondam. A pessoa que tem pressão alta, ela tem direito ao antigo auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez? E aí, o que é que vocês me dizem? Vamos tirar no pau aí? Ímpar. A resposta é depende, você veio para né? ser sabatinada. A resposta é depende porque vai de depender quê? da incapacidade. Porque você pode ter a doença, você pode ter a pressão alta, mas até que ponto ela lhe incapacita ali para o trabalho? Porque o que gera, o fato gerador do benefício do benefício do auxílio-doença, eu vou usar auxílio-doença porque é mais comum das pessoas ainda conhecem e utilizam. Então, a pessoa, ela precisa estar incapaz. Então, não ter pressão alta não significa que ela vai ter direito ao benefício. Precisa estar incapacitando ela para trabalhar, não é isso? Exatamente. Porque o fato, por si só, ter a doença, por mais grave que ela seja, eu não estou falando só de pressão alta, a gente trouxe esse caso porque foi, inclusive, uma cliente que chegou com essa dúvida, exatamente essa dúvida. Uma campanha que ela acabou vendo em uma rede social, que um colega lançou dizendo, olha, se você tem pressão alta, talvez você tenha direito a tal benefício. E ela foi ao escritório exatamente para saber se ela teria direito à antiga aposentadoria por invalidez pelo fato de ter pressão alta. Pressão alta, diabetes, né? Que é os mais comuns. Por isso que é tão importante, né? Inclusive, quando a gente está instruindo perícia, analisar o laudo. E a gente cobra e pede aos médicos que coloquem a partir de quando foi essa incapacidade, qual o auxílio da doença, porque isso é muito importante na hora que a gente vai pedir o benefício, né? Ao INSS. Tá, e se a gente vamos pensar nesse caso que é bem extremo, que é a questão da pressão alta, como a gente chama. O que é que precisaria... Se eu tivesse esse problema, para vocês tentarem um benefício. Eu digo tentarem, porque quando a gente fala em INSS, quando fala em benefício, mesmo indo para a justiça, a gente sempre, a gente como bom profissional que deve ser, até pela questão da ética, né, e responsabilidade civil também, a gente não pode prometer resultado. O nosso compromisso é sempre dar o nosso melhor para que se consiga um resultado favorável e o melhor resultado para aquele cliente. Com certeza. Mas quando a gente pensa assim,
mesmo no caso da pressão alta, o que é que eu poderia levar? Quais são os elementos que eu tenho que levar para provar que não é só uma pressão alta que eu vou tomar um remedinho e vai controlar ali? Quais são as armas que a gente pode usar? No primeiro momento, eu acredito que a gente tem que deixar claro que precisa ter a qualidade de segurado, que isso é muito importante, né? O que é qualidade de segurado? A qualidade de segurado é o vínculo que você mantém com o INSS. Que é decorrente da contribuição, ou no caso do nosso segurado especial, o exercício da atividade rural, o exercício da atividade pesqueira, são requisitos, juntamente com a incapacidade, daí que a gente fala que a mudança do legislador, da nomenclatura do benefício foi intencional, porque para as pessoas entenderem que não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade. O que é a incapacidade? Quando você entende que você está incapaz, quando aquela doença te faz levar ao afastamento da atividade laborativa, você tem que se afastar da sua atividade laborativa, podemos dizer assim. Importante frisar também que não é só essa qualidade, tem que ter também a carência, né? Que é o tempo necessário de contribuição que você precisa para ter direito a esse auxílio-doença. Vou usar auxílio-doença porque fica melhor de entender. E é de 12 meses, mas a gente tem exceção que quando se trata de acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza, não precisa respeitar essa carência de 12 meses. Basta ter só a qualidade de segurado, qualidade de segurado. Né? E a qualidade de segurado você garante com uma contribuição ali. Uma contribuição você já garante 12 meses de qualidade de segurado. Tá, e aí eu vou fazer uma pergunta que seria retórica também. Quando a gente fala uma contribuição, seria o quê? Eu pagar? Ou o fato de, comecei a trabalhar hoje, sofri um acidente, isso já pode ser considerado, eu já posso dizer que se eu nunca tiver trabalhado, vamos pensar naquele caso bem extremo, eu já posso dizer que ali eu já tenho qualidade segurado? Sim, porque quando você assina a carteira, né, na verdade, um dia de serviço prestado ali, você já tem a qualidade de segurado, nesse caso do segurado empregado. Embora o empregador nem tenha feito ainda o recolhimento daquela remuneração, mas a pessoa, sim, ela já tem a qualidade de segurado. Que a gente pode falar, grosso modo, que seria a cobertura. Exatamente. Né? A cobertura que o INSS dá para caso aconteça alguma coisa, você ter direito a alguns benefícios. Exatamente. A gente tem que pensar no INSS como seguro. Gente, o INSS é um seguro. Então, se você não contribui, você não está coberto, não tem direito a receber um benefício previdenciário. É uma das principais coisas que a gente precisa analisar quando chega, acho que antes mesmo da doença, ali da incapacidade. Qualidade de segurado e carência. Né? Tá, mas, por exemplo, vamos usar um exemplo do carro, né? Se eu bati o carro hoje e faço seguro amanhã, já era. Ele vai cobrir qualquer coisa que ocorra depois daquela assinatura de contrato, mas não que ocorreu antes. E aí, se a gente pensar em benefício, a gente vai usar a mesma lógica? Não, até porque, por exemplo, o seguro, se você deixa de pagar, você não está coberto, ele não vai, se for um dia de diferença, ele já não vai te dar cobertura. Mas o INSS tem o que a gente chama de período de graça, né? E esse período de graça tem uma duração mínima e pode ter uma duração máxima. E aí eu queria que a doutora Érica falasse um pouquinho. A duração, o ideal são 12 meses. Quando você rompe o vínculo com o INSS, 12 meses para frente, 1 ano, 1 mês e 15 dias, você ainda mantém essa qualidade de segurado. Em regra. Tá, mas só isso? Não, aí a gente pode estender. Se a pessoa vier a receber seguro-desemprego, mais 12 meses, totalizando aí 24 meses. Nesse caso, só fazendo a ponderação que não é necessariamente a questão, só o recebimento do seguro-desemprego. Precisa comprovar o desemprego involuntário. Porque, embora em alguns casos a pessoa não tenha recebido esse seguro-desemprego, ainda assim a gente consegue comprovar esse desemprego involuntário. Existem algumas possibilidades. A última possibilidade é se a pessoa tiver mais de 120 contribuições, ela consegue aí estender por mais 12 meses, totalizando um período de 36 meses, né? 33 anos, a grosso modo, né? Isso, de período de graça. Só que tem um detalhe Tem aí. as ressalvas, né? Tô esperando ela. No caso, essas 120 contribuições
para você alcançar a terceira regrinha, não pode haver perda da qualidade para você conseguir aproveitar e estender pelo período máximo. Eu queria só fazer uma ponderação aí, voltando à questão da carência nas exceções, que tem também a questão das doenças graves. Tem um rol, que ele não é exaustivo, né? Exatamente, ele é exemplificativo de doenças que prevê a isenção de carência. Mas outras doenças tão graves, outros estados de saúde tão graves quanto a desse rol, ela pode ser equiparada também e vir a isentar essa carência, ou seja, bastaria ter a qualidade segurada, assim como no caso do acidente. Acidente de qualquer natureza aqui, quando a gente fala. E aí, falando em doença e acidente, me leva ao pensamento uma discussão que é bem latente, e aí varia muito de onde cai, em que juiz cai, em que turma caia, que é a questão do AVC. Que muita gente conhece como derrame, mas é acidente vascular cerebral, que é nada mais é do que o derrame, a grosso modo, que a gente fala, né? E aí, se você pegar a nomenclatura, a própria nomenclatura traz a questão do acidente, porque é algo imprevisível, é algo que você não tem controle. Assim, não é algo que você vai se programar. E aí tem muita gente, tem uma parte da doutrina, inclusive de juízes, que entendem, até pelo próprio nome trazer como acidente, ele isentaria de carência. Mas aí depende muito em que juiz caia. Assim, existe a possibilidade de uma discussão? Existe. Que a gente, como advogado, a gente sempre trabalha à base de elementos para discutir em primeiro momento. Exato. Elemento para discutir e, no segundo momento, para ganhar. Mas existe justamente por isso, porque apesar de ser uma doença que não tem a natureza direta, não é proveniente da atividade que a gente chama doença ocupacional, nem é proveniente de um acidente de fato, mas como o próprio nome diz, acidente vascular cerebral. Então, ele seria catalogado, seria categorizado como uma espécie de acidente. E aí, por si só, teria a isenção da carência. Mas isenção da carência não significa não ter cobertura. Ainda continua exigindo a cobertura, que é a qualidade de segurado. Exato. Né? Nesse caso do AVC também tem a questão da gravidade, porque tem casos que o AVC ele não é tão grave, não deixa tantas sequelas. Então, eu já vi decisões que levavam em consideração aí a gravidade, a incapacidade, né? Voltando para aquela questão, vai depender o estado de saúde que a pessoa ficou após o AVC. Então, isso aí é ponderado. Por isso que cada caso é muito particular, cada pessoa é única, né? Por isso a necessidade, né, de um advogado aí de uma análise. Mas aí eu volto a chamar a atenção para a necessidade de você já ir organizado no início. No momento que você resolve pedir o benefício, que no caso seria o administrativo. Você não tem como ir para o judicial sem passar pelo administrativo. Então, é onde você já precisa estar com tudo alinhado, inclusive para fugir da chamada pré-existência. Porque, primeiro, o fato gerador do benefício seria o início da incapacidade. Voltando a dizer, não é doença, é incapacidade. Então, o fato de você ter adoecido hoje não significa necessariamente que você esteja incapaz. Muitas vezes a incapacidade, a maioria das vezes é posterior à doença. A gente chama de agravamento, surge como agravamento da doença. Exatamente. Às vezes a própria atividade laborativa, né, o exercício da atividade laborativa leva com que essa doença seja agravada e aí surge a incapacidade. O que é interessante também que a gente associa muito a incapacidade à profissão que a pessoa exerce. Isso é muito importante. Inclusive, chega muito pra gente dor lombar, né, na coluna, muito segurado especial. E a gente percebe que ele é um problema que ele já tem há muito tempo e se agrava por conta das atividades. Esforço físico, peso. Muito que chega pra gente é isso. A gente percebe a incapacidade. A doença, ela já existe há muitos anos e a gente consegue notar de quando veio a incapacidade. Dependendo dos laudos e tudo. Aí a gente tem que tomar cuidado só para demonstrar que essa pessoa ela se encontrava ali na qualidade segurada. Por isso que é importante essa análise. E aí, quando a gente fala em pré-existência, é exatamente isso. Por mais que a doença seja um pouco mais antiga, a incapacidade, ou seja, aquele momento que você fica sem poder trabalhar, mesmo que seja só na sua profissão, ele tem que vir depois que você está no sistema do INSS. Né? Ou na qualidade segurada, como a gente chama, e dependendo do caso, que já tenha preenchido a carência. Então, nosso maior problema que a gente tem muitas vezes para quem vai para o INSS sem uma análise prévia é que ele às vezes confunde
às vezes não preencheu o tempo necessário ainda dos 12 meses, vai lá pedir. Muitas vezes o próprio INSS até reconhece a incapacidade, mas aí nega por quê? Porque a incapacidade é anterior ao preenchimento do tempo mínimo necessário da carência, Ou que nesse seja, caso 12 meses. Nesse caso, a consequência da pré-existência é o não recebimento do benefício, porque você pediu o benefício quando você ainda não tinha carência. Não tinha a quantidade mínima, né, de meses ali de contribuição necessária, né? E é ainda mais sério, porque assim, se você vai agora, se você só tem 6 meses, você vai, o INSS confirma que você está incapaz, não é ter a doença. Nesse caso, ele confirma que existe a incapacidade, mas nega porque você não tem os 12 meses de carência. Por mais que você pague os outros 6 que está faltando e resolva pedir de novo, você não vai conseguir. Por quê? Porque o início da incapacidade não vai mudar, ele continua estando lá atrás, quando você só tinha 6. E aí gera um problema muito grande, porque você acaba amarrando o seu direito. Por mais que você contribua, você não consegue. Você só vai conseguir se você provar que houve um agravamento substancial, que aí nesse caso é muito difícil, porque o próprio INSS já reconheceu a incapacidade. E a gente sabe que quando o INSS vem reconhecer a incapacidade é porque o negócio está sério. A pessoa está quase com o pé na cova. Tá ruim mesmo. Então, assim, é muito difícil nesses casos você provar que houve agravamento depois que você preencheu os 12 meses, né, que eram necessários. E aí... Ou só se for também por outra patologia. Exatamente. Né? Até pode, mas se for decorrente de outra patologia. O que é raro. Até que aí você tá lascado. Para desconstituir, para tentar convencer depois do perito do INSS que você não... É outra doença ali, é outra coisa que está te incapacitando, fica muito mais difícil. Tem situações quase impossível de reverter. E se isso acontecer, você reze, meu filho, porque você não tá precisando de INSS, não, é de reza, porque você tá assim... com um problema, ainda surgiu outro pior. Aí eu vou dizer reze, porque aí não é mais caso de INSS de advogado, Tem casos que a gente ainda consegue reverter, né, que chega pra gente, aí a gente consegue ver que a incapacidade iniciou ainda quando ele tinha uma qualidade segurada. Mas a gente consegue brigar. Mas aí, nesse caso, é mais fácil reverter, por exemplo, se não for constatada a incapacidade lá na perícia. Na perícia. Mas não é o ideal, esse é o X da questão. Porque aí, às vezes, no momento que o cliente chega até o escritório, ele não tem mais qualidade de segurado. Mas a gente, analisando a documentação, o histórico médico que a pessoa tem, a gente percebe, mas a incapacidade dele surgiu aqui. Ele tem elementos que comprovam que a incapacidade existe ainda na época que ele tinha qualidade. Nesse caso, assim, a gente consegue levar para a justiça, para ser avaliado pelo perito judicial e dá para modificar. Agora, no caso de pré-existência, é muito difícil. Quase impossível. Acho que é muito importante, né? A instrução da perícia, porque nisso a gente analisa todo o nível da pessoa. E mais do que isso, o mais importante, na verdade, é a pessoa, antes mesmo de pedir qualquer coisa no INSS, procurar a orientação de alguém que atue na área, não é qualquer advogado, não. Eu acho que a advocacia hoje virou igual a medicina. Se você tem problema cardíaco, não vá num ortopedista. Porque ele vai lhe dar um parecer superficial e se ele tiver juízo, ele vai dizer, procure especialista. A advocacia hoje não é diferente. A gente tem, mesmo dentro do previdenciário, a gente tem várias divisões, e mesmo falando em regime geral que a gente está falando do INSS, a gente tem vários benefícios, que tem leis com aplicações diferentes, portarias diferentes, que toda hora muda. Então, assim, mesmo que você queira acompanhar tudo, é quase que impossível. Agora, imagine uma pessoa que não acompanha, que só ouviu dizer ao fazer uma orientação sobre pré-existência. A gente já cansou de botar pessoas, não é nem botar para voltar, mas a gente explica o cenário e diz, olha, você só tem uma alternativa. Ou você contribui espera para fazer novo requerimento, para fugir da pré-existência, ou se você já fez a besteira de ir, se o INSS já verificou que existe incapacidade, então, peraí, vamos analisar se é o caso de pedir um amparo ao deficiente, um benefício assistencial. E aí não é sempre que é possível essa última via, porque o benefício assistencial ele é muito mais complexo, apesar de não exigir a contribuição.
Mas não é todo mundo que está enquadrado na renda, não é todo mundo que a incapacidade é o suficiente para ir. Porque não é. E aí a gente entra na questão entre a diferença de incapacidade e deficiência. Na verdade, é um assunto aqui para outro episódio também. Mas é interessante. Só prometendo. Mas é interessante, é muito importante diferenciar a questão da deficiência. O requisito é o impedimento a longo prazo. O impedimento a longo prazo é diferente da incapacidade. Isso é o amparo, né? Exatamente, é o amparo ao deficiente, a questão, o requisito, você tem que comprovar impedimento a longo prazo. Isso quer dizer que eu posso conseguir um benefício de amparo ao deficiente mesmo sem constatar incapacidade laborativa, porque são coisas diferentes. Totalmente. Apesar de aqui a gente ter essa dificuldade, porque a gente tem dificuldade com os peritos, os próprios peritos judiciais se perdem, eles não conseguem diferenciar isso, da incapacidade laborativa do impedimento a longo prazo. Porque o amparo, aí, a deficiência é uma questão muito mais ampla, que envolve vários outros fatores. Da vida social. Tudo isso. Enfim, realmente é uma coisa pra gente. Merece um episódio próprio só pra isso. Mas assim, o que é que fica de lição? Não peçam benefício sem saber se você preencheu os requisitos, se você tem qualidade, se você preencheu a carência. Procure um profissional. Porque fica muito mais difícil. Mas, doutora, eu vou fazer de jeito pessoal. Mas agora estão dizendo que eu nem preciso olhar pra cara do perito. É só mandar o atestado, é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje a gente tem... Mas não é bem assim. Mas peraí que tem alguns requisitos. Depende. A gente precisa de alguns requisitos. A gente precisa de um laudo dos últimos 90 dias. Esse laudo ele precisa vir com data, né, do afastamento, precisa vir com CRM, que é aquele númerozinho do carimbo do médico, legível, a assinatura. Aí a gente dá entrada, tenta por esse requerimento. Pode acontecer do INSS não aceitar. Se acontecer isso, a gente ainda tem a opção de tentar marcar perícia presencial por não conformação da documentação médica, né? Então, nesse caso, eu só precisaria ter um atestado dentro do que o INSS pede, que no caso é o nome completo, patologia, código, que é o CID, né? Que as pessoas chamam. A data, que não pode ter mais do que 90 dias da expedição, e o afastamento tem que estar dentro. Se você tiver qualidade de segurado. Isso. Se você tiver qualidade. Você tem que ter. Não façam isso em casa. Agora, o problema desse é que você só recebe por até 180 dias. Antes era 90 dias, na nova portaria. Né? Na nova portaria, agora você consegue receber por até 180 dias. Se você tiver qualidade de segurado e carência. Se tiver qualidade de segurado e carência. Tem o laudo recente, né? Dos últimos 90 dias. Pode ser de qualquer médico? Não, tem que ser especialista. Se você tá com problema no coração, tem que ser um cardiologista, não pode ser um clínico geral, né? Ainda ela tá passando a sabatina, né? Tá, mas aí vamos para outra pergunta que leva a gente a discutir o que vem acontecendo muito desde da primeira portaria, que a primeira portaria limitava a 90, né? Uhum. E aí, assim, tem o lado bom, porque você não vai precisar olhar para a cara do perito, que às vezes, mesmo você estando com atestado, mesmo você estando incapaz, se o perito não tiver num bom dia, ele vai arranjar qualquer desculpa para negar. Mas no caso do atestado, não. Na verdade, essa questão dessa portaria veio para tentar diminuir a fila do INSS, né? Isso. Que aí a gente volta para aquela questão que o INSS, ele descobre um santo para cobrir outro. Tá sempre assim, aquela história de puxa para cá o lençol, fica os pés de fora. A gente tá sempre nessa situação. Me desculpa os servidores, mas os servidores não são responsáveis, não. Né? Não são. É o próprio sistema. E aí, como a fila estava muito grande, resolveram fazer do jeito que fizeram na época da pandemia. Ou seja, como não podia se fazer perícia presencial, abriram essa possibilidade, né? E aí é algo perigoso. Porque, primeiro, se você entra, hoje que 180 você consegue um tempo maior, né? Razoável. E aí, como eles estão apertando, os despachos estão saindo muito antes disso. Mas quando a gente estava limitado a 90 dias, estava correndo muito, principalmente que tinha muito volume de requerimento represado, de demorarem para despachar e o benefício já sair cessado. E aí, qual era o perigo? De quem estava trabalhando.
Porque os primeiros 15 dias é empresa, a partir daí é INSS. Aí a pessoa mandava um atestado, por exemplo, de 60 dias, dava 90 e o INSS não tinha despachado ainda. E aí a pessoa nem voltava a trabalhar e ficava esperando, achando que ia receber aquele período todo. Quando, na verdade, está limitado aquele período do atestado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando é atestado, está limitado ao que o seu médico está pedindo. Então, mesmo que tenha todos os requisitos e ele não coloque tempo, coloque, por exemplo, por tempo indeterminado, que por prática a gente sabe que não está funcionando. A portaria até prevê que o documento pode ser por prazo indeterminado. Só que na prática, o que é que está funcionando assim? O que é que a gente observou? É mais fácil quando esse prazo é limitado, o afastamento, né? A 180 dias agora, né? Mas seria 6 meses, não é a mesma coisa, não? Na portaria, o requisito, 180 dias. Mas então, 180 não é 6 meses? Não é a mesma coisa. Tem coisas que não vai dar pra gente explicar. Então, no caso, outra desvantagem nesse caso é como está limitado, você não pode fazer pedido de prorrogação. O que é esse pedido de prorrogação, doutora Érica? Explique aí. Quando você está recebendo benefício, 15 dias antes de terminar, de cessar seu benefício, se você ainda continuar incapaz, você pode pedir novamente. Quando acontece um caso desse, que já sai cessado. Mas se bem que no benefício, quando você pede com documento médico, você não tem a opção de fazer pedido de prorrogação. Acabou, tá? você já sabe, já faz sabendo que é só aquilo. Uma das desvantagens que você tem, que você não pode fazer o pedido de prorrogação, mas o pedido de prorrogação é isso. Nos últimos 15 dias que está acessando ali seu benefício, você faz o pedido, às vezes eles renovam automaticamente, às vezes eles marcam uma nova perícia, e você recebe até a data dessa nova perícia, que você fizer o benefício. Por exemplo, se meu benefício está para cortar agora dia 30, certo? Hoje são 18. Peguei você. Ela espalha, ela se espalha ligeiro. 18. 18, já dava pra gente... Não, 18 não, porque vai sair quarta-feira, então é 20. Tá. Peguei você Não, também. mas não tem problema, já dá pra fazer o pedido de prorrogação. Mas eu posso fazer até o dia 30? Pode. Dia 30? Um dia antes do dia 30. Ah, se eu fizer dia 30, ele já vai estar cessado. Cessado. E aí não se consegue 15 dias antes. Limitado ao dia anterior à cessação. Abriu 15 dias a gente já faz para não correr esse risco. De perder, né? E aí, voltando para a questão do bendito do atestado médico, o pedido de atestado médico. Então, antes de você fazer, verificar qualidade segurada, cobertura, carência. Né? O laudo também ele precisa vir especificando a incapacidade. Ele não pode só dizer a pessoa tem esse problema. Não, a pessoa tem esse problema que incapacita ele para o trabalho habitual. Não é isso? Isso mesmo. E se não tiver, por essa portaria nova, se não tiver o tempo, por exemplo, 180 dias, mesmo que 180 seja considerado 6 meses, se não tiver, tá perdido? Não. Se não vier pedindo um afastamento por 180, não. A portaria, ela permite que não venha datado, né? Mas a gente datado assim, colocado o tempo necessário de afastamento. O tempo necessário de afastamento. Mas a gente pede que a pessoa coloque, porque pelo que a gente tem visto, né? No caso, aí, se o servidor que analisa ali não reconhecer que o atestado preencheu ali o requisito, tem a opção de marcar a perícia por não conformação, uma perícia presencial. Abre, né? A tarefa. Isso, e aí tem aí o prazo de 30 dias. Porque os servidores são gente boa, né? Exatamente. Aí fica com o mesmo número de benefício desde que passem até 30 E aí, dias. nesse caso, a pessoa vai passar pela perícia presencial, onde ela vai estar apresentando, além do atestado médico, aquele que tem lá por tempo indeterminado, outros documentos médicos para comprovar aí essa incapacidade. E, de preferência, faz uma promessa, porque tá difícil com os peritos na perícia presencial. Gente, porque é sério, porque assim, é claro que a técnica ajuda muito. Por exemplo, num caso desse de atestado médico, não vai ser sempre a opção mais vantajosa. Então, antes de fazer um pedido desse no escritório, a gente tem que ponderar se há a melhor estratégia para o cliente, porque em alguns casos não é. Tem casos, por exemplo, que a gente sabe que a pessoa vai se recuperar em alguns meses. Então, é muito mais vantajoso pedir com atestado. Mas e quando a incapacidade realmente é definitiva? Será que o primeiro requerimento, o ideal é que seja feito esse com atestado médico, que você não pode pedir prorrogação? Eu entendo que não. A gente entende que não. A gente usa
esse atestado médico aí, esse pedido, como estratégia quando a pessoa ou o benefício, ela já tem algum indeferimento ou algum benefício cessado, porque isso faz com que a gente tenha outro indeferimento para discutir na via judicial. Então, tudo é também uma questão de técnica. E aí, falando em estratégia também, complementando, a gente faz isso também muito, apesar de saber que a gente vai perder alguns meses entre a cessação desse pedido de atestado e um novo requerimento, a gente faz isso muitas vezes porque é com aquele dinheiro que a pessoa vai conseguir fazer exames de imagem. Porque eu acho que o maior problema que a gente tem enfrentado é justamente, assim, a pessoa até tem um atestado, o atestado até tá bonitinho, tá em conformidade, tem todas as informações, mas você não tem um exame de imagem que prove a gravidade do problema. E aí, vamos ser sinceros, na prática, o atestado médico, ele não prova nada. Ele só indica qual é o problema para que você mande para o especialista correto, quando a gente fala na via judicial. Porque no administrativo a gente sabe que não tem muito o que fazer, é entregar a Deus. Né? A gente orienta, organiza, mas entrega a Deus antes de qualquer coisa. Mas na via judicial é basicamente isso. O atestado, ele só indica qual é o problema. Né? Mas ele não prova absolutamente nada. Você precisa de todo um histórico. Você precisa de prontuários que comprove que a pessoa vem fazendo acompanhamento. Você precisa de exames de imagem. E aí, muitas vezes, o cliente que vem do Sistema Único de Saúde não tem, porque a gente sabe que você bota uma requisição no postinho, fica um ano. Mais de ano. Ou mais. Demora muito. E aí, muitas vezes, a maioria, por mais que faça vaquinha, não tem condições de pagar R$800 mil numa ressonância. E a maior parte dos problemas, a gente sabe que só detecta, só aparece se for num exame de alta complexidade. Então, você fica na dependência de vereadores para estar conseguindo desconto, ou você faz vaquinha em família, ou usa essa estratégia de, beleza, a gente sabe que não vai resolver o problema, mas vamos conseguir alguma verba para que você faça os exames e a gente realmente ir para uma briga. Uhum. Doutora, né? Ana, aí eu volto e faço uma pergunta. Ah. Mesmo com a melhor documentação médica que eu poderia apresentar, uma ressonância atualizada, um laudo de um especialista, um histórico médico bem organizado, é garantido que eu vá conseguir esse benefício. Você, assim, tem como me garantir que eu fazendo essa ressonância, esse exame, eu consigo receber o benefício? Fazer, tá doida, menina? Não, Elisine, faz isso não, a gente... Não, falando sério agora. Advogado nenhum, por mais que ele cobre antecipado, né? Por exemplo, a maior parte dos processos nossos são contratos de risco. Mas tem advogados e tem contratos que você recebe antecipadamente, ou seja, tem um valor prévio. Mas mesmo nesses casos, até pela orientação, até pelo que o próprio Código de Ética nosso diz, a gente não pode garantir resultado nenhum. E quando depende de perícia médica, pior. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque, digamos que a gente vai dividir, assim, 100%. O que é que depende? Quais são os elementos ali que determinam se o benefício vai ser aprovado ou não? Eu diria que 50% é o perito. E aí, 50% seria a documentação e estratégia e técnica utilizada. Então, assim, mas de qualquer forma, você depende do perito que vai analisar ali, do olhar do perito. Que é muitas vezes olhar humano que falta muitos casos. A gente sabe, a gente que lida diretamente com isso todos os dias, a gente vê que tem casos. O segurado já conhece, né? Eita, esse perito foi muito ruim, esse aqui... Ele nem olhou meu documento. Eu acho que o maior problema do administrativo é isso. Eles fazem num volume grande que eles não olham todo o histórico. Já é diferente. E mais... Por mais que diga que não precisa ser especialista, não venha me dizer que um ginecologista vai ter condições de apurar uma incapacidade de alguém que tem problema na coluna. Cara, não tem esse que me convença que ele consegue visualizar uma incapacidade. E é muito complicado, porque quando a gente tá instruindo, a gente pede, olha, fale tudo que você tá sentindo, quais suas limitações. Ele disse, doutor, ele nem olhou pra minha cara, ele pegou meu papel aqui, ele nem olhou o papel que a senhora colocou aí, ele só viu... Aí é muito triste isso, porque a gente sabe a dificuldade que eles têm de fazer esses exames. A gente sabe que o judicial, ele tem um olhar mais amplo, porque o perito, a gente sabe que muitos ainda faltam um olhar humano.
Porque eu acho que quando a gente fala em benefícios previdenciários, quando a gente fala em benefícios do INSS, e aí não é só o previdenciário, o olhar humano faz toda a diferença. E aí, quando a gente fala em perícia, seja médica, seja social, esse olhar humano é o que vai determinar a extensão do parecer do médico. Mas na justiça, a gente consegue trabalhar melhor. Tanto porque, via de regra, é um especialista que avalia o caso, né? Se é problema ortopédico, um ortopedista, ou, na pior das hipóteses, se não for um especialista, é alguém que fez medicina do trabalho. Então, ou seja, ele estudou para identificar como identificar até onde aquilo ali incapacita no trabalho. Até mesmo a questão de uma especialização em perícias federais. Tem médicos, peritos judiciais que têm a especialização na parte de perícias. Só que ainda assim não conseguem detectar. Tem coisas que são muito específicas, muito próprias. E você quer ver pior, são benefícios, são incapacidades ou patologias que você não tem um exame de imagem. Esses são os mais difíceis. E aí a gente coloca aqui os problemas psicológicos. E eu acho que é o que mais acontece, que é o que mais tem negativa, é a fibromialgia. Porque quem conhece sabe que, primeiro, não existe nenhum exame que detecte. Você chega no diagnóstico através de exclusão, né? E aí os problemas psicológicos, psiquiatras, geralmente também não tem, não tem um exame de imagem. Não. É histórico. E aí a importância, não só nesses que não tem exame de imagens, mas de qualquer um, que a pessoa se mantenha com histórico médico atualizado. E se atente também à manutenção da qualidade de segurado. Não vou esquecer isso. Porque isso é muito importante. Mesmo enquanto a pessoa aguarda ali o resultado de um benefício, seja no INSS e na Justiça, ela tem que se atentar que a questão ali do período de graça, lembra lá, que eles, em regra, 12 meses, em alguns casos, a depender da contribuição, seria 6 meses, né? A gente vai falar mais pra frente disso, mas é importante ter esse cuidado. E quando você está incapaz, tem a maneira certa, a forma certa de você realizar esse recolhimento. Não que pode ser... cuidado, né? Não é todo código, não é todo jeito. Não pode recolher de qualquer forma. Então, nesses casos, um profissional é muito importante, é imprescindível para conseguir... pelo menos não ter esse prejuízo com relação a essa perda. Porque o que acontece? Qual é a consequência, doutora Ana? Eu estou em um processo. E se eu perco a qualidade de segurado? Qual é a consequência? O que é que eu preciso para reingressar ao sistema? Vamos lá. O mais grave aí, o que a gente passou a ter um olhar preocupante nesse sentido, primeiro, eu acho que você não chegou a pegar essa época. Eu ainda peguei, entregando a idade, mas eu peguei a época que a gente conseguia resolver um problema, um pedido na justiça em 4 meses. Entre a entrada e a concessão, 4 meses. Então, assim, a gente conseguia resolver um problema rápido. Hoje a gente tem processo que está mais de ano. Então, mais de ano, na melhor das hipóteses, você corre risco de ter perdido a qualidade de segurado. Não pode, de sacanagem, não vou dizer não. Da TV Globinho? Mas menina, tá vendo? Que não tem medo. Não, eu vou deixar passar, só porque ela é convidada hoje, viu? Eu sou da época de Ruge, só pra deixar claro, viu? Dona Sererê, sabe qual é, né? Então pronto, nem vem. Não, RBD. Mas voltando. Sobre essa questão... pode só concluir. Sim. E aí, assim, hoje a gente sabe que terminando um benefício, se você vinha recebendo benefício, seu período aí de graça, ou seja, aquele período que o INSS dá para você ficar sem contribuir nada e manter a cobertura, 1 ano. Tá? Nesse primeiro momento, esquece aquela história de 2, 3, é 1 ano. Então, se você teve o benefício cortado, você vai para a justiça, e como a gente está vivendo, leva mais de 1 ano para sair um resultado e o resultado sai negativo, entende que você perdeu o vínculo, e aí para você recuperar esse vínculo, você precisa contribuir a metade da carência exigida. Então, se a carência são 12, você tem que pagar 6 para depois ir pensar em brigar de novo.
Não é nem brigar de novo, é ficar incapaz de novo depois dos 6, que não resolve. Então, é algo que, inclusive, a gente vem tomando muito cuidado nesse sentido. Mesmo que o processo esteja andando, mesmo na melhor das hipóteses, o laudo tenha sido favorável, se a gente vê que está perto de perder a qualidade segurada, pede para fazer uma contribuição. Porque no código correto, como facultativo, você garante mais 6 meses para frente. Então, na pior das hipóteses, aí tudo bem, ganhou na perícia, mas por algum motivo aí entenderam que não tinha qualidade segurada. Então, você não perdeu, né? Você está ali, você mantém seu vínculo. Tem então, a cobertura. Tem a cobertura. E aí a gente tem algo mais grave ainda. Ah, não, eu já ia fazer essa pergunta. Eu vou deixar você fazer. Tá, mas aí, no caso, outra situação. Tá vendo? Já sabe o que é. Eu já sei o que é. E quando a pessoa ela está, quando a pessoa está em benefício, né, que a gente diz que o benefício foi cessado, qual é o risco com relação à carência e à qualidade de segurado? Qual é a consequência após a cessação desse benefício para ela? Para a questão da vida futura dela, podemos dizer assim. Não é o tema específico, mas você tá ligado, de qualquer forma, é tá um alerta, ligado a questão de importante. A gente sente uma dor no coração quando a gente pega para fazer uma aposentadoria, a pessoa ficou 2, 3 anos em benefício no auxílio-doença. Vamos falar de novo. É benefício por incapacidade o nome agora? Mas vamos usar o termo auxílio-doença que mais é mais fácil as pessoas associarem. A pessoa ficou 2, 3 anos em auxílio-doença, cortou. Aí ela também ou não brigou na justiça, ou se brigou, não conseguiu provar que estava incapacitado. E aí, depois, volta a recolher, porque não era empregado. Fazer só esse alerta. Porque você, como empregado, se você recebe o auxílio-doença no meio do seu contrato, tá beleza, porque você saiu, seu contrato ficou suspenso durante o auxílio-doença. Você saiu do benefício, a empresa tem que lhe receber de volta. Então, na pior das hipóteses, mesmo que ele bote você para fora, a partir do momento que você bota o pezinho lá, mas você voltou e a empresa tem que baixar e existe a contribuição. Aí, beleza. Mas, se você não é empregado, se você não tem essa cobertura pelo seu vínculo de trabalho, que ficou suspenso durante o recebimento, você recebe benefício de incapacidade, o benefício corta. Se você não fizer uma contribuição logo depois da cessação, e aí quando eu digo logo depois, pode até ser um mês depois. Por exemplo, recebi até agosto, eu tenho esse mês de setembro para fazer o recolhimento. Precisa estar entre os benefícios, tem né? que Uma ser, contribuição. Exatamente. Ou seja, de grosso modo, para não ter risco de errar, é assim, terminei meu benefício hoje, então vou fazer minha contribuição logo em seguida. Por quê? Porque se você não faz isso, todo aquele seu tempo de benefício foi jogado no lixo. Porque ele não vai servir para você se aposentar. Porque para ele vir para ser o potinho da aposentadoria, como a gente chama, ele tem que estar precedido... esqueci o nome agora, precedido. Ele tem que vir logo depois dele uma contribuição. O benefício entre contribuições. Tem que estar entre contribuições. Porque se não tiver, vai para o lixo. Não conta. Então, as pessoas precisam observar, mesmo que você entenda, meu benefício cortou hoje, eu não estou boa, eu vou brigar na justiça. Mas mesmo que você vá, e mesmo que você ganhe, que só você não tem certeza, a gente nunca tem certeza, mas mesmo que ganhe, faça uma contribuição, porque na pior das hipóteses do cenário, que a gente tem que pensar em todos, você levou todo aquele tempo que você tinha de benefício para o seu pote da aposentadoria. Ele já está guardadinho ali. Se você conseguir reverter a decisão lá e a justiça reconhecer desde a data que foi cessado, beleza, você não teve prejuízo nenhum, no máximo você deu 145 hoje para o INSS, mas o que é 140, o risco de você jogar R$145 fora, a você jogar 1 ano, 2 anos de benefício no lixo. Entende? Então, tenham cuidado com isso. Se você está em benefício, se você é autônomo, se você está na condição de desempregado, ou seja, se você não está trabalhando de carteira assinada, cortou seu benefício, se organize e faça um recolhimento. Mesmo que você ache que, ou mesmo que você tenha certeza, né? Nem ache, que tenha certeza que vai para uma briga judicial para restabelecer o benefício. Não brinquem com isso.
Porque na hora de se aposentar faz uma diferença tão grande você jogar que seja 2 meses, 3 meses, 6 meses no lixo. Porque isso significa, muitas vezes, você sair de uma regra de transição de 50% para 100%. Da regra antiga de antes da reforma para uma pós-reforma. Entende? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que a gente hoje não consegue os benefícios de incapacidade ter um setor próprio. Porque ele tem uma vida própria, digamos assim. É um negócio que você nunca termina com um processo. São muitos detalhes, muitas coisas, assim. Parece que é só chegar e dar entrada ali. Tem tanta coisa. É só ir lá na Lan House. Não, é só ir lá na Lan House. Mandar o atestado, né? Clicar em enviar, pegar meu comprovante, sentar e esperar. Ou ligar no 135, marca a perícia, vai lá no INSS. Sobre estar na mão do perito, né? Que vocês estavam falando, achei muito interessante que não só o segurado, mas a gente também, porque a gente sofre, a gente ri, né? Com eles, chora. Vocês sabem como é no dia a dia. Eles saem, a gente fica, tomara que ele consiga, porque a gente vê a necessidade, né? Porque a gente conhece, a gente sabe. Dá vontade de, quando eles voltam, o perito nem olhou pra minha cara, dá vontade de ir lá conversar com esse perito. Cara, né? Não pode dar porque é caso de Polícia Federal. Não pode dar na cara porque é caso de Polícia Federal. Aí dá mais trabalho pra soltar. Os bastidores são cheios de altos e baixos, assim, do auxílio-doença, né? O auxílio-doença porque é o que é mais entendido. A gente sofre, ri, fica contente, torce. Eu vou dizer que não é da sua época, não, mas deixa eu lhe perguntar. Se a pessoa estiver recebendo benefício de auxílio-doença, não é pra tu agora. Coisa que não é da sua época, assim. A pessoa já está há mais de 2 anos recebendo auxílio-doença. É automático virar aposentadoria por invalidez? Benefício por incapacidade permanente? Não. Pode falar não? o motivo? Não é automático. O povo diz que é. Não, todo mundo chega lá dizendo, meu vizinho disse que só precisa de 2 anos. É tão difícil uma aposentadoria ainda mais virar automática assim. Mesmo no caso da aposentadoria por invalidez, né, a aposentadoria por incapacidade permanente não é um benefício definitivo. Na verdade, quando que... conversa é essa, né? Não. Você explica, você fica enganando o povo. Porque no caso dessa aposentadoria... Você faz perícia para ficar analisando no caso você pode ser chamado para fazer perícia revisional, pelo menos a cada 2 anos. E aí, observando também a questão da idade, a pessoa né? Fica nesse sofrimento, Fica, não é permanente, não é uma coisa que é para sempre. Você tem que ficar fazendo acompanhamento médico, fazendo tratamento e guardando esse histórico médico, esses exames. Então, é importante manter o tratamento aí, porque passou de 2 anos, a qualquer momento o INSS pode chamar. Então, não é ele tá ali de olho, né? Deixa eu ver se você continua doente. Exatamente. Não é automático, né? Exatamente. Assim, deu 2 anos, vou fazer perícia. Não é automático também, mas a partir de 2 anos aí, você pode ser chamado para fazer a perícia revisional, porque quando é que você é considerado que é devido... vitalício, né? E, na verdade, quando é devido à aposentadoria por invalidez. Quando é constatada a incapacidade total, né, definitiva, permanente. Então, você não consegue nem ser reabilitado. Ou seja, você não consegue mudar de atividade. Você está incapaz para qualquer atividade laborativa. E aí a gente abre um tema para um próximo encontro, reabilitação. Porque a reabilitação, ela rende, gente. É aquele programa mais sem futuro do INSS, que eles fingem que oferecem alguma coisa, eles fingem que preparam a pessoa para alguma coisa. Às vezes eles não têm condição nem de ir para a escola estudar, é longe, né? Na verdade, antigamente, quando eu digo, não tem nem tanto tempo assim. Acho que antes da emenda, antes da pandemia. Porque a pandemia, ela mudou totalmente o sistema, né? Assim, suspendeu, inclusive, está suspensa as perícias agora, mas ela trouxe uma mudança considerável no programa de reabilitação pós-pandemia. Porque antes já não funcionava, e né? agora? Mas eles, pelo menos, quando eu digo eles, é o INSS. E aí eu não estou falando de servidor, porque servidor ele só cumpre ordens. E nesse caso a ordem vem de lá de cima, por portaria, por instrução, que para o INSS vale mais que a Constituição Federal, vamos ser sinceros.
Mas eles pelo menos tinham o trabalho de, num primeiro momento, fazer aquela perícia inicial para entender qual era a situação da pessoa, e a partir dali que eles faziam o perfil profissiográfico, né? Ou seja, entendia o que era que a pessoa já fez, o que é que a pessoa poderia fazer dentro das suas limitações. Grau de escolaridade. E encaminhava para cursos. Geralmente era, não, estuda mais um pouco para aumentar o grau de escola. Sempre foi assim. Era muito raro não ser, mas a maioria das vezes olha, termina a escola aí, num supletivo. E aí depois a gente vê. E aí muitas vezes depois a gente vê, a pessoa terminava e ele dizia, não, você tá bom todo para arranjar emprego. Vai-te embora, tá reabilitado. Eu tô rindo porque eu lembrei de um caso de uma senhora, né, que foi no escritório e aí ofertaram um curso para ela fazer, obrigada ela fazer mesmo, né? Obrigação mesmo. E aí eu perguntei, a senhora fez um curso de recepcionista, nada a ver com o que ela fazia, né? Ela, minha filha, de vez em quando minha sobrinha ia lá em casa e me mostrava o celular. Eu sou, meu Deus, uma qualidade era, na verdade, que a gente... era assistente de contabilidade. Ela só conseguiu concluir o curso porque tinha parentes, essa sobrinha que ajudava. Mas que ajudava. Ela não conseguia nem acessar o smartphone para fazer o curso, era outra pessoa. Então, ela nunca foi reabilitada, porque na reabilitação, ela, para ser reabilitada, ela deveria estar apta para ingressar no mercado de trabalho como assistente de contabilidade. Curso, ela nem sabe o que um assistente de contabilidade faz, nem o que é. Essa é a questão, que foi essa principal mudança que ocorreu. Antes o INSS assumia esse encargo, e aí as técnicas que a gente chamavam, que as pessoas que faziam toda essa análise para eles encaminharem para algo, hoje é você que preenche um mapeamento dizendo o que é que você pode fazer. E você que vai procurar o curso. E se você não achar, vão dizer que você está se recusando. Recusa ao procedimento. E então, aí vão assim, hoje, cessar, se né, já não tinha serventia nenhum, o programa de reabilitação hoje perdeu totalmente o sentido. Mas não vamos adentrar, não, porque se a gente adentrar, a gente não sai daqui hoje. Né? Pro próximo episódio. Próximo episódio. Tem tanta coisa para esse próximo episódio. Mas isso é bom, porque vai render semanas aí. A gente estava falando sobre a questão de transformar o auxílio-doença em aposentadoria. A gente, inclusive, semana passada, recebeu uma pessoa, né, que, assim, aparentemente era alguém que a gente poderia até ir para uma briga de uma aposentadoria. Mas o risco era muito alto. Por quê? Porque apesar de você entrar com um pedido para revisar, pedindo a aposentadoria, para isso o INSS teria que ser reavaliado a incapacidade. Então, o risco de o perito dizer que nem existia incapacidade era muito alto. Então, assim, ela estava naquela situação que hoje é raro, mas estava recebendo auxílio-doença sem data de cessação. Então, na prática, não ia alterar em nada o valor. Né? Porque já era salário mínimo. Já era salário mínimo. Se ela conseguisse, na melhor das hipóteses, uma aposentadoria por invalidez, ela não estava dentro daquelas situações que a aposentadoria é vitalícia. Ela teria o risco de ser chamada da mesma forma que o auxílio-doença. Então, assim, o risco de repente, perder até o que tinha era muito alto. Então, aí eu volto a dizer a necessidade de você procurar um especialista. Porque tem coisas que a gente... Tudo é estratégia. A gente precisa analisar a viabilidade e os riscos. Exatamente. Poderia pedir, porque você pode. Se tiver em auxílio, você pode entrar com um pedido. Inclusive, tem lá a tarefinha no próprio INSS. Você não precisa nem de advogado. Vai lá e pede para revisar, para mudar de espécie. E o interessante é que ela chegou no escritório por conta de uma campanha aí no Facebook, né? Que ela viu. Ai, mas a menina... Essas campanhas. Tem uma... Galera, primeiro... Cuidado com o que vocês veem e escutam em TikTok, em Kawaii, em Facebook. Porque, assim, na verdade, ali é como se fosse, você joga uma rede e sai puxando. O que vier é lucro. Tá? Não é que eu estou dizendo, tem advogados sérios nessas redes. Tem, eu conheço muita gente séria. Mas tem muita gente que está ali para arriscar qualquer coisa. Então, muitas vezes, até seu processo é bom, você tem chances boas, mas você é só mais um no meio daquela rede toda. Então, cuidado com isso, porque é sério, a gente já vê a gente perdendo direito, porque tinha direito mesmo, porque foi feito errado.
É a mesma história da Lan House, cara, quer me matar, me diga que foi na Lan House. Chega a dar um medo. Não, 2 problemas. Primeiro, você acessou, você não, que muitas vezes não é nem você que faz, mas a criatura abriu, entrou no seu Gov, usou sua senha, num computador que é compartilhado com várias pessoas, a sua senha do Gov, que olha até seu útero, como diz a história, porque tem acesso a absolutamente tudo. E você entrega na mão de uma pessoa que você provavelmente, se voltar lá amanhã, ele nem tá lá. Você não sabe para onde vai, e se der merda, você também não sabe nem quem foi, porque não sabe. Então, assim, cuidado com a senha do INSS. É um negócio que a gente vai bater sempre. É fazendo campanha contra a Lan House? É fazendo campanha contra a Lan House. Porque é uma falta de respeito. E mais do que isso, não é falta de respeito com a gente profissional. É você colocar a sua vida toda em risco. Toda, porque você está entregando sua senha. Primeiro, você começa errando aí, porque você entrega a sua senha. Segundo, você vai botar pro cara fazer um pedido que ele acha que sabe. Quantas vezes a gente chegou lá que era um auxílio-doença e pediu um amparo? Quantas vezes chegou lá que a pessoa não tinha qualidade segurada ou não tinha carência e fez um pedido de auxílio-doença, a pessoa está há meses esperando quando ela não tinha direito. Ou então até mesmo cai na pré-existência, né? Vai fazer a perícia e aí porque acaba... É só agendar. Exatamente. E aí cai... aí vai para aquela questão que a gente disse. Ferrou, porque por mais que você esteja incapacitado, por mais que pudesse ser feita alguma coisa, às vezes por uma questão de 1 mês, 2 meses que você não esperou, porque a pessoa não soube analisar o CNIS, não soube olhar a vida da criatura. Ou porque você levou um documento que não era para estar ali. Tem isso também. Porque isso faz diferença você ser acompanhado por um bom profissional. Não é todo documento médico que você tem em casa que você deve levar para a perícia. Tem coisas que são provas contrárias, que não vão ajudar. Então, assim, cuidado com o menino lá da Lan House, cara. Cuidado. Porque ele não é de Deus. Vou logo dizendo. Pode dizer que é campanha. É campanha mesmo. Faça isso não. Faça isso não. É hate. Se der hate, é bom que dá movimento, né? Eu diria cuidado. Até que nem tem mais tanta Lan House, né? Senão, não tem? Ali no INSS mesmo tem uma menina que fatura. Eu diria cuidado no geral, não façam um pedido de qualquer forma sem procurar a orientação de um profissional, porque às vezes não é o menino da Lan House. É a prima, um tio, é uma prima. Porque nem esse povo não quer nem pagar 20 reais mais, né? Todo neto, mundo então, sabe assim, fazer. Porque, como eu falei aqui, para você acessar o INSS hoje é muito fácil. Ela tá amenizando aí minha barra, né? É muito fácil. Mas mas a questão de você saber utilizar, você saber utilizar a técnica ali, você saber se você tem direito, aí nem todo mundo vai saber. Porque, e assim, a gente sabe que no direito a gente tem muita exceção. Às vezes tem coisa que parece que é, mas não é. Então... é muito complicado você ir sozinho, você ir sem instrução, sem orientação, saber onde você tá pisando. Tem que ter cuidado com isso. É isso. Então, assim, já se caminhando para o final, estamos sobrevivendo a mais um... Ninguém sabe, né? Coleguinhas, não é consulta, entenderam? A gente tá só debatendo o que acontece no dia a dia. Uma conversa, assim. Fazer igual a história. E levando informação. Os entendedores entenderão. Mas, é verdade. Enfim. Levando informações. Afinal, a gente trabalha com direitos sociais. Então, nosso propósito de vida não é só ganhar honorários. É bom, é ótimo isso. Muito não pelo vamos contrário, ser mas isso não é o principal. Mas eu acho que uma das poucas profissões, poucas áreas do direito que a gente consegue conciliar o financeiro com o propósito é o previdenciário. Sim. Vou ser bem séria, porque a gente consegue receber bem, mas fazer diferença na vida de alguém. E a gente sabe que fazer diferença na vida de uma pessoa não tem preço. E a gente precisa da colaboração dessas pessoas também. Por isso que é importante esclarecer muitas coisas que elas não sabem, né? E assim, vai surgir muita dúvida? Vai, porque a gente só pincelou aqui, que a gente não tem tempo de falar de tudo, e ainda que tivesse, é muito extenso. Então, é a hora que você vai dar um joinha, vai mandar para alguém que deve estar passando pelo mesmo problema. Vai lá no YouTube, inclusive meus filhos que estão devendo, certo? Vai lá, se inscreve, dá um joinha, sai mandando no WhatsApp, certo? E vai mandar as perguntas, porque as perguntas de vocês que ajudam a gente
a ter essa conversa e direcionar essa conversa para o que realmente é dúvida, né? Porque a gente conversa aqui o que a gente vê no escritório. O que rola no dia a dia, quais são as maiores dificuldades, o que, assim, onde é que o pessoal mais erra. Mas tem muita gente que tem muitas dúvidas e muitas dúvidas boas que faz a gente pensar, a ir lá pesquisar para trazer essa resposta. Então, assim, primeiro, de novo, agradecer a paciência de vocês, agradecer minha best friend forever, que novamente tá aqui. Ela não larga a minha mão e eu só enfiando ela em projetos meio doidos. E aí chegou mais uma doida na nave, como diz a história. Eu tô tranquila. Muito obrigada pela participação. Eu amei estar aqui. Não sei se você volta depois da TV Globinho, né? Eu não sei nem se ela volta pro escritório amanhã, mas enfim, vamos considerar. Vamos considerar. E mais, ainda dá justa causa, porque tá gravado. Meu Deus. Tá gravado. Eu não quis dizer nada com isso. Eu queria saber se você acompanhava Dani Suzuki. Quem, menina? Apresentador, tá vendo? Não é de sua época. Não, TV Globo. Era ela, né? Enfim, foi um prazer Érica, estar meu aqui. amor, muito obrigada por ter embarcado Adorei. nesse projeto meio doido. É só você, é tranquilo, porque a Tranquilo. ideia é fazer do jeito que a gente faz no escritório. Bem tranquilo. Porque a ideia é justamente ter essa conversa. É isso que a gente faz no escritório, é desse jeito que a gente atende. É explicando como é que funciona. É chamando a razão de que, nem sempre é o que você quer. É do jeito que tem que ser e como pode ser, e muitas vezes adequando a realidade do que dá para brigar. É verdade. Certo? Certinho. Então, mande recado para os seus fãs. Queria agradecer meus seguidores, compartilhem muito que a advogada hoje fez presença aqui, né? Esclareceu a dúvida de vocês. Muito feliz de participar. Espero que a gente volte com mais questionamentos aí, né? Volta sim. Pensar no seu caso. Eu acabei de me sobreviver. Nem percebi. Vocês viram como o ar dela está... Tá meio acabando, que, né? Não, é assim, tá meio que de nevasca, passou. Gente Minha chique é pele. outra coisa, pega, não tem ar de Ressecadíssima. queimar. Foi pra neve. Meu Foi. sonho de consumo é enricar pra Quando, fazer isso. quando a porta do avião abriu, foi assim, tô em casa. Cheguei. Então, Até a próxima, né? né? Como é? Próxima quando? De Semana hoje que a vem. 15. De hoje a 15. Lembrando que a gente vai falar de direito de 15 em 15 dias. Aí na quarta que não tem, estamos bolando alguma coisa nova, mas aí é para outra galera, outro público. Vamos com calma, Vamos né? devagar, a gente tá tentando se habituar aqui. Tudo Ela bem é que a assim, gente já tá em 35 casa, projetos né? por segundo. E vai depender também da aceitação, da participação. Então, Vocês, por favor, participem. esse trabalho. Olha, a gente sai Vocês já 6 sabem. horas. Tá aqui sem tomar banho. Não, eu tô Saiu do escritório, veio O direto problema pra não cá. é o banho, é o nervoso, né? Você- Valorizem a peleja aqui das criaturas, meu Deus do céu. Compartilha, dá joinha. Eu disse, dá, tira, porque segundo Jerônimo tem... Você quase irá. se você tira e bota, mas deixa depois. Tô aqui Dá uma quase na agitada Globo. no negócio, entendeu? Então colaborem por Nossa Senhora, para que a gente continue o Eu me projeto. senti me arrumando pro arquivo confidencial do Faustão. Vixe, Maria. Agora foi E eu longe. vou dizer, meu sonho de consumo é ter patrocinador ali. Então ajude, minha gente. Eu tenho 2 filhos para sustentar. A doutora Natália tem um cachorro para criar. Eu tenho uma Né? planta. Ela tem uma planta é mais barata. Mas ela tem os luxos dela para criar, para bancar também. Então, meus amores, conseguimos. Sim, mais um mais para um. conta, né? Então, cheiro Tchau, grande. tchau. Até a Tchau, próxima. Tchau.